E aí, suas misericórdia, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mapa Tática. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, ao final também compartilhar com seus amigos. E sem mais delongas, vamos começar. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com essa camisa aqui, já que a Copa do Mundo já passou, o Brasil já perdeu a Copa e não tem mais o que a gente fazer. E a resposta é errado. Ainda tem muita coisa para nós, torcedores da seleção brasileira, fazermos. Afinal de contas, teremos daqui a menos de 100 dias a Copa do Mundo Futebol Feminino. E então, nesse vídeo, eu pretendo trazer para vocês as expectativas, quem são os favoritos, quem são as seleções que podem surpreender, trazer um pouquinho do histórico dessa competição, que é uma competição recente, é uma competição que tem um pouquinho mais de 30 anos. Então, esse vídeo tem esse objetivo de aguçar um pouco a curiosidade de vocês sobre essa competição, informar um pouquinho aí sobre as principais seleções, em especial a nossa seleção, a seleção brasileira. Será que agora vai? Bom, como primeira curiosidade dessa edição, essa edição vai ser realizada em dois países. É a primeira vez na Copa do Mundo Feminina que ela será sediada por mais de um país, Então serão dois países sedes, no caso a Austrália e a Nova Zelândia, Isso só tinha acontecido na história das Copas do Mundo masculino e feminino uma vez, que foi na Coreia e do Japão, na Copa do Mundo masculina de 2002. Informação importante é que os jogos, tanto da seleção brasileira como das outras seleções, acontecerão, como a Austrália e Nova Zelândia ficam no outro lado do mundo, a probabilidade de um jogo cair bem tarde da noite e até na madrugada é muito alta. Vai ter jogo, inclusive, que vai ser 4 horas da madrugada. Então, quem quiser acompanhar aí os jogos, ou vai ter que ficar acordado até muito tarde, ou vai ter que dormir mais cedo para acordar mais cedo. Outro fator interessante é que essa vai ser a primeira Copa do Mundo feminina com 32 seleções, que já é de praxe na Copa do Mundo masculina. Agora a gente vai ter essa mudança na próxima Copa masculina para 48 seleções, só que até hoje, o maior número foi nas duas Copas passadas, na Copa do Mundo feminina, em que a gente tinha 24 participantes, que é um modelo parecido com o que se tinha na Copa do Mundo masculina lá em 1994, Então, assim como na Copa do Mundo masculina, a Copa do Mundo feminina foi avançando o número de participantes. Para vocês terem uma ideia, na primeira edição da Copa do Mundo feminina, em 1991 na China, você teve apenas 12 países participantes. Já em 95, esse número aumentou para 16. Esse número de 16 participantes vai perdurar até 2015, quando é a primeira Copa com 24. Aí 2015 e 2019 manteve 24. E agora em 2023, na Austrália e Nova Zelândia, o aumento para 32 seleções. E esse aumento vai propiciar, acaba propiciando, na verdade, a estreia de várias seleções nessa Copa. Seleções aí que estão crescendo no cenário internacional, e que conquistaram agora a sua primeira classificação. As seleções são as seguintes, eu anotei aqui no meu caderninho. No continente africano, a gente tem Zâmbia e Marrocos como primeira participação. Quero colocar em destaque aqui a seleção de Zâmbia, porque para quem já acompanha o cenário feminino não é nenhuma novidade, e é uma seleção que joga muito para frente, muito ofensiva. Obviamente não consigo se classificar nas Olimpíadas porque ainda tem um desequilíbrio, principalmente no setor defensivo, acaba tomando muitos gols, assim como o Faz toma muitos gols. Então, mas sem dúvida, Zâmbia deve ser uma atração bem interessante para assistir, deve ser jogos bem movimentados com bastantes gols, porque é uma seleção que não fica na defesa, ela sabe que ela é inferior tecnicamente, mas ela vai para cima sem medo e quem sabe tem avançado defensivamente e consiga surpreender aí nessa Copa do Mundo. No continente asiático, a gente tem duas estreantes também, que são a seleção de Filipinas e Vietnã. No continente europeu, a gente tem a estreia da Irlanda, que é mais um país ali próximo ali que sofre influência ali do futebol britânico, tem um estilo de jogo muito parecido com o da Inglaterra, e Portugal conseguiu se classificar, foi uma das últimas a se classificar na repescagem, junto com duas seleções agora da América estreantes, que são a seleção do Panamá e a seleção do Haiti. Então, formando aí 8 países estreantes para a gente ficar de olho para ver como é que vão se sair. Bom, para falar um pouquinho sobre as expectativas e quem pode ou não surpreender, eu quero fazer
um breve histórico, né, de como ao longo dos anos, né, o futebol feminino de forma geral foi se expandindo pelo mundo, e isso propiciou que novas seleções aí emergissem no cenário internacional, né, para agora termos, por exemplo, uma Copa do Mundo com tantas seleções, né? Claro, obviamente que a FIFA vai fazer aquela propaganda de estamos querendo democratizar o futebol, queremos trazer o futebol para todos os continentes. No final das contas é só uma desculpa para ter mais jogo e ganhar mais dinheiro. Mas para nós, fãs de futebol, acaba sendo algo positivo, né? Esse desenvolvimento do futebol feminino, né? E o surgimento aí de novas grandes potências, né? Para quem não se lembra, nos primeiros 20 anos do futebol feminino, até ali 2010 e a Copa de 2011, você tinha a predominância de 3 seleções, né? Que eram principalmente os Estados Unidos como a principal potência, até hoje a maior ganhadora da Copa do Mundo feminina, com 4 títulos. A Alemanha, que era a principal potência europeia e era a segunda força também mundial nesse período. E aí corriam por fora ali as seleções escandinavas, a Noruega, que acabou conseguindo até um título, a Suécia, que também sempre vem muito forte, brigando ali por pódio, e correndo por fora vinha o Brasil, mas de forma geral os títulos, né, os grandes títulos ficavam ali entre essas duas seleções e às vezes ali uma surpresa nórdica. Em 2011 você tem uma grande quebra de paradigma, que é a vitória da seleção japonesa, né, na final da Copa do Mundo ali contra a seleção americana. A japonesa capitaneada pela lendária camisa 10, a Sawa, né, grande jogadora da seleção japonesa naquele período, já estava em final de carreira e com muitos gols, muitas assistências, incluindo o gol de empate na final, né? Para quem não viu esse jogo, vou deixar algumas imagens passando, o Japão chegou a ficar 2 vezes atrás do placar contra os Estados Unidos e conseguiu chegar ao empate com o gol dela, inclusive da Sawa, e aí nos pênaltis o Japão acaba vencendo por 4-2 e se sagrando campeão, né? Primeiro título mundial de uma seleção asiática na história do futebol, seja masculino e feminino, né? Colocando aí o Japão nesse cenário do futebol feminino e trazendo uma nova força e um novo continente para esse hall das campeãs. E aí de 2011 até 2014, 2015, o Japão ele continua se reafirmando ali, continua ali mostrando a sua força. E aí a partir de 2016, 2017 você tem o surgimento de uma nova grande potência no futebol feminino, que é a Holanda, né, que conquista a Eurocopa em 2017 com aquele trio de ataque fantástico, né, a veloz Van der Sanden, a Martens, a Meidema. E aí, junto com a Holanda, diversas outras seleções, a Itália começa a aparecer, a surpreender em Copa do Mundo, você tem a Inglaterra começando a desenvolver também o futebol local, e aí você tem uma série de seleções surgindo, emergindo e desenvolvendo as suas ligas locais, né, fortalecendo suas ligas, você começa a ter um aumento grande do público, e por isso eu diria que a Copa do Mundo hoje, agora em 2023, vai ser uma grande incógnita, de dizer quem é a grande favorita, né, para o título. Eu diria que dentre as seleções você tem 2 que talvez estejam em grande destaque por causa do hype do momento, né? A primeira delas é obviamente os Estados Unidos, por ser a maior campeã, né, por ser a atual campeã e ainda manter, né, fazer uma mescla de velhas conhecidas como a Rapinoe, a Alex Morgan, que continuam na seleção, e você tem ali um meio campo mais rejuvenescido com jogadores no auge da carreira, como a Sullivan, a Labelle. Outra coisa importante de destacar é que a seleção americana é sempre uma grande incógnita, que como as jogadoras, né, mais de 90% das jogadoras jogam dentro dos Estados Unidos, e muitas vezes a própria seleção, nos torneios secundários e amistosos, acaba fazendo muitos testes e não colocando o time principal para jogar, né, acaba sendo sempre uma surpresa, né, a forma como o time americano joga tanto nas Olimpíadas como na Copa do Mundo. Então, o que a gente sabe, né, que historicamente elas vêm para brigar por título, então, tanto é que é a maior ganhadora e é a atual campeã. Outra seleção que vem muito forte é a seleção inglesa, né? A seleção inglesa, atual campeã do mundo. E falando em termos individuais, talvez o principal destaque da seleção inglesa seja exatamente sua treinadora, a holandesa Sarina Wiegman, né? Essa mesma treinadora
foi responsável pela ascensão da Holanda, campeã da Eurocopa em 2017, e aparece agora, né, no ano passado, em 2022, né, ascendendo com essa seleção inglesa, fazendo essa seleção inglesa que antes era irrelevante jogar muita bola e ser campeã da Eurocopa em cima da tradicional e fortíssima seleção alemã, né? Um detalhe importante dessa seleção inglesa, né, é que é um time muito compacto, que toma muito poucos gols. Pra vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui os dados. A seleção inglesa, desde que a Sarina Wiegman chegou, fez 137 gols e tomou apenas 9, né? E tem um aproveitamento de 86,21%. Ou seja, uma seleção muito eficiente, muito compacta. Geralmente joga ali no 4-2-3-1, né? Então povoando bastante o meio-campo. Um time bastante, muitas vezes assim, pode soar até meio reativo, né? Que é um pouco do estilo ali do futebol inglês, mas que não deixa de atacar, de ir para cima nos jogos. Tanto é que vencer de uma seleção alemã que vem em ascensão, vem em processo de renovação, né, que ataca muito, né, marca muito a saída de bola, mas mesmo assim não foi páreo para bater as inglesas em Wembley, né? Uma curiosidade interessante que esse foi o primeiro título internacional da Inglaterra né, no futebol, tanto masculino como feminino, desde a Copa do Mundo de 66, que foi o único grande título do futebol masculino inglês. Se bobear, a seleção inglesa feminina vai conseguir ser maior do que a seleção, né, caso ganhe, por exemplo, uma Copa, né, vai ter uma Eurocopa, uma Copa. Então é capaz que em menos de 30 anos a seleção inglesa feminina seja maior do que a seleção inglesa masculina em mais de praticamente 150 anos de criação da federação. Outra seleção que eu quero trazer que não dá para a gente descartar é a seleção canadense. A seleção canadense que também, assim como a Inglaterra, não tem assim grandes destaques individuais. Talvez a grande destaque seja a Christine Sinclair, que é uma das lendárias jogadoras aí da história do futebol feminino, a maior artilheira de seleções, contando inclusive masculino e feminino, é a Christine Sinclair, com 190 gols pela seleção do Canadá, né? Uma jogadora que já está em final de carreira, já está com seus 39 anos, mas a gente não sabe, né? Ela até agora não anunciou oficialmente a aposentadoria, mas essa pode ser a última competição dela internacional com a seleção do Canadá. E quer queira que não, mesmo sem grandes estrelas, o Canadá eliminou o Brasil nas Olimpíadas, o Canadá foi campeão olímpico quando ninguém esperava. Então é uma seleção também muito organizada e que pode surpreender, ainda mais com essa possível última competição da Christine Sinclair na seleção. Ela que faltava esse título, né? A seleção canadense ali sempre batendo na trave, sempre como quarta, quinta força, às vezes beliscava um bronze e finalmente conseguiu sua medalha de ouro na Olimpíada, pode conseguir a mais agora na Copa do Mundo. Mesmo sendo vice-campeã europeia, não dá para descartar a Alemanha. A Alemanha sempre muito forte, né? Tem a base ali bem consolidada, jogadoras jovens aí surgindo. É uma seleção treinada pela Martina Voss, que foi também técnica da seleção suíça e foi responsável pela ascensão também do futebol suíço, que jogou as últimas competições, a última Eurocopa, né? E que tem um estilo de jogo bem ofensivo, até pensando na história do futebol alemão, bem comum para o futebol alemão, né? Joga no 4-3-3, botando pressão na saída de bola das adversárias. Inclusive, vou deixar até um lance aqui para vocês verem uma vitória da Alemanha 4-0 contra a Dinamarca. Se vocês forem ver os melhores momentos da Alemanha em competições como a Eurocopa, vocês vão ver como ela costuma povoar ali a saída de bola, incomodar as zagueiras adversárias, né, botando muita pressão para tentar recuperar e já, né, ter o trabalho facilitado para fazer o gol. Então, é uma seleção que bota muita pressão, né, geralmente vem com 6 jogadoras né, as 3 do meio, as 3 do ataque, elas fecham em cima da defesa, então ataca com muita gente e recompõe muito rápido, então muita intensidade, né, a moldes do futebol moderno, e vem com uma seleção, como eu falei, muito jovem, muito renovada. Eu destacaria duas jogadoras do Wolfsburg, a Pup, centroavante,
né? Faz muitos gols, direto artilheiro ali da Liga Alemã. E a Oberdorf, né? Que é uma meio campo ali cerebral, tem um estilo de jogo ali parecido, ali pensando no futebol masculino com o Kimmich, né? Então marca muito, mas também sobe o ataque, muito boa tecnicamente, distribui bem o jogo, então é o cérebro ali do meio campo da Alemanha. E tem outras jogadoras como a Magu, né? Que fez gols decisivos, fez o gol inclusive agora contra o Brasil no amistoso que teve contra o Brasil. Então é uma seleção bastante jovem e que, né, é bicampeã mundial, então não dá para descartar. E dentro desse rol de seleções ali secundárias, mas que podem ser campeões, eu coloco o Brasil da sueca, da Pia Sundhage. Já disputou grandes competições, disputou a última Olimpíada, infelizmente não foi o resultado que o Brasil esperava, mas que vem consolidando o trabalho. Talvez a palavra que mais resuma, né, o estilo de jogo, né, ou a característica dessa seleção brasileira dirigida pela Pia é compactação, né? Se a gente for analisar, agora, recentemente o Brasil foi campeão, as brasileiras foram campeãs do Campeonato Sul-Americano, da Copa América Feminina, sem tomar nenhum gol. Muitos jogos sem encantar, sem fazer muitos gols, inclusive a própria final foi um gol de pênalti da Debinha, uma vitória magra ali contra a Colômbia de 1-0, então às vezes a gente olha, né, não encantou muito, não empolgou tanto, mas também não perdeu, né? Dá os moldes da Pia, né? Quem conhece os trabalhos da Pia Sundhage em outras seleções, como os Estados Unidos, em que ela foi campeã, a Suécia, que ela conseguiu beliscar um bronze olímpico, a gente sabe que, como uma boa sueca, né, esse estilo do futebol sueco, ela dá muita ênfase para essa organização, para o sistema defensivo. Muitas vezes a gente vai ver o Brasil jogando com uma linha de 5, né? Num 5-3-2, né, com o atacante mais móvel, a Debinha, e a Bia Zanerato como essa pivô. É um time que tende a jogar muito com as linhas ali bem organizadas, bem posicional, um estilo bem pragmático e talvez que não agrade tanto a torcida, mas que vem tendo boa eficiência. A gente teve alguns sustos, por exemplo, na Copa She Believers, foi meio que aquela ducha de água fria, né? Uma Copa em que juntou 4 seleções, né? O Brasil, o Japão, os Estados Unidos e o Canadá, e a gente só conseguiu ganhar do Japão, né? O Brasil só conseguiu ganhar do Japão, perdeu para o Canadá de 2-0, perdeu dos Estados Unidos de 2-1. Depois, o Brasil disputou a Supercopa, que é uma final, né? Uma finalíssima entre a campeã europeia, a Inglaterra, e a sul-americana, que foi o Brasil. O jogo lá em Wembley. O Brasil fez um jogo duríssimo, muito, né? Um jogo bem disputado com a Inglaterra, mas acabou perdendo nos pênaltis. Então, esses jogos, esses amistosos, acabaram meio servindo como uma ducha de água fria, mas agora, no último amistoso, o Brasil foi lá na Alemanha enfrentar a Alemanha e conseguiu ganhar de 2-1, uma grande vitória para encher de moral a equipe e para encher de esperança a torcida, né? Essa será provavelmente a primeira Copa do Mundo em que a gente não terá mais aquela Marta dependência ou aquela necessidade, né? Aquelas jogadores lendários da antiga geração, né? Que a gente, por falta de renovação, o Brasil ia mantendo, ou por falta de vontade de renovar, o Brasil ia mantendo, como exemplo da goleira Bárbara, a Andressa Alves, que não sabe ainda se ela vai para a Copa ou não, a própria Marta, que deve ir para a Copa, mas deve ir muito mais ali como uma 12ª jogadora, né? Não é mais a estrela principal do time. A Cristiane também não deve ir, não está sendo convocada, não deve ir. E também a Formiga, que vai ser a primeira competição, grande competição que a gente vai sem a Formiga. Então, é uma seleção que vem em processo de renovação, a FIA está forçando esse processo de renovação, que eu vejo que é bastante positivo. Talvez a seleção brasileira de hoje não seja a mais genial, mais inventiva que a gente já tenha visto, comparado com as seleções, por exemplo, de 2004 e 2008, mas é uma seleção muito organizada e que vem para brigar. Seleções da Pia, historicamente, sempre vem para brigar, né, por coisas grandes. Então, eu acho que a gente pode ter esperança, né, e quem sabe, né, se a seleção canadense, que é muito inferior tecnicamente, conseguiu um título olímpico, quem sabe ali com a cabeça no lugar, né, o Brasil muitas vezes em competições pecou ali na questão emocional, quando ia para uma prorrogação acabava não conseguindo dar conta, os pênaltis. Quem sabe agora, com esse treinamento da Pia, juntando o talento das jogadoras com esse pragmatismo da sueca, o Brasil consiga se sair melhor nessa competição. E eu já ia me esquecendo, né? Talvez a principal liderança técnica do Brasil hoje seja realmente a Debinha, né, jogadora ali que a Pia deu a camisa 9 para ela vem sendo artilheira da equipe, capitaneando a equipe nas competições, fazendo gols decisivos. Eu diria que ela hoje seria a principal jogadora aí da seleção brasileira. Bom, para concluir, eu vou falar algumas seleções agora que estariam num terceiro pote ali de pode surpreender, que não dá pra gente descartar, né? Para você ver, olha o tanto de seleções que entram no hall aí, das que podem ali fazer alguma coisa de interessante na Copa. Essas
essas 3 seleções que eu vou colocar, na verdade são 4, né? Primeiro a seleção da Espanha, que tem a Alexa Putellas, que é a atual melhor jogadora do mundo, né? Vem se destacando muito no futebol espanhol, no Barcelona, batendo recorde de gols, mas infelizmente a seleção acaba não ajudando. A seleção como todo espanhola ainda não conseguiu grandes feitos, aparentemente não tem o mesmo nível ali da Alemanha e da Inglaterra. Outra seleção que eu quero destacar aqui é a Austrália, né? A Austrália não fez uma boa Copa da Ásia, a Copa da Ásia que foi vencida pela China, mas que mesmo não estando em grande fase tem a Sam Kerr, a Samantha Kerr, jogadora do Chelsea, né? Eu já posso dizer uma jogadora lendária, né? Jogadora muito chata, adora fazer gol no Brasil, como vocês podem ver aí, e é uma jogadora que a gente tem que tomar cuidado, né? É uma seleção que por estar jogando em casa, mesmo não sendo brilhante tecnicamente, vai muito na empurrança, aquele jogo de lançamento, aquele jogo de força física comum das australianas, e pode ser uma seleção que mesmo sem estar numa boa fase, com o talento ali da Sam Kerr, pode ir longe. A China, que finalmente parece que retorna aí ao cenário do futebol feminino, era uma força ali, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, sediou a primeira Copa do Mundo, sediou já 2 Copas do Mundo a China. É um país, né, que vem investindo há muitos anos no esporte, tanto no masculino como no feminino, e que nos últimos anos tem desaparecido do cenário, mas agora como campeã asiática pode ser que venha a surpreender. E por fim eu vou destacar a seleção japonesa, que mesmo não sendo aquela seleção tecnicamente daqueles tempos de 10 anos atrás da Sawa, é uma campeã mundial, né? Então não dá pra gente descartar o futebol japonês aí, porque na época elas foram uma surpresa, porque agora elas não podem ser uma surpresa também. Eu poderia aqui destacar várias, né? Tem as nórdicas, sempre Suécia e Noruega vem muito forte. Então, o que eu posso dizer, essa Copa do Mundo vai ser a Copa do equilíbrio. Não tem nenhuma seleção que se destaca muito em relação à outra, né? Muitas seleções estreantes que podem vir a surpreender também. Então, a expectativa é bem grande para quem gosta de futebol, vai ser um prato cheio. Na data desse vídeo faltam 93 dias para a Copa chegar e é isso, a expectativa é grande. Espero que esse vídeo tenha sido bacana, que tenha trazido bastante informações para vocês que vocês não sabiam. Eu também não sou um grande especialista do futebol feminino, até porque não é tão fácil de acompanhar, né? Agora que o futebol feminino está tendo um crescimento maior das ligas, inclusive aqui no Brasil, que os clubes agora estão sendo, né, infelizmente teve que obrigar os clubes a ter times femininos, agora a gente está tendo um campeonato brasileiro organizado, porque antes era aqueles torneios esporádicos que a gente assistia, né, na Band, né, o Campeonato Paulista feminino, contratava jogador ali 6 meses, depois mandava embora, então era uma coisa muito esporádica que começa a entrar na casa das pessoas a partir das transmissões, mas eu sempre achei um tema interessante, eu gosto muito de Copa do Mundo, então não vejo distinção entre masculino e feminino, então tentei fazer esse resumo para vocês, para quem está meio perdido, né, para ter uma base, né, do que esperar para essa Copa do Mundo. Então é isso. Se você gostou, compartilhe o vídeo, curta, comente e até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui!